Bom, pessoal, vamos discutir a experiência 4 sobre leis de Kirchhoff. Então, nessa experiência vão ser montados 3 circuitos com os quais a gente vai analisar a força eletromotriz de uma fonte, de uma bateria e de uma fonte de alimentação ligada na tomada. Vamos determinar a resistência interna de um amperímetro no circuito de uma malha e também estudar a transferência de potência de uma fonte para uma carga resistiva. E vamos montar um circuito de 2 malhas, onde fica um pouquinho mais complicado aplicar as leis de Kirchhoff, né? E medir as correntes, que podem também ser calculadas. Então, a primeira coisa, só relembrando aqui as leis de Kirchhoff para esses circuitos, você tem que, chamada lei dos nós, que diz o seguinte: a soma das correntes em um nó é zero. Então, se tiver, você estabelece, em geral, você arbitra, né, sentidos de corrente, e no nó você pode ter corrente chegando e saindo, mas, ou seja, a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Tem a lei das malhas, que significa que é o seguinte: a soma das diferenças de potencial numa malha tem que ser zero, que a malha é fechada. Então, o somatório das voltagens, né, dos elementos que estão na malha tem que somar para dar zero. E a chamada queda de tensão, né, no resistor, então, onde você tiver resistores, né, a voltagem nos terminais do resistor é igual à resistência vezes a corrente que passa por ele, né? Então, a soma de todas as forças eletromotrizes, né, um circuito onde você tem fontes de alimentação e resistores, então a soma das forças eletromotrizes das fontes tem que ser igual à soma das quedas de tensão, que são esses valores R vezes I para cada resistor. Então, a primeira parte é um circuito bem simples, que a gente vai estudar a resistência interna de uma bateria. Então, está esse circuito aqui da figura 1, né, que tem uma única malha, tem uma fonte de alimentação, tem um amperímetro, que tem a sua resistência interna, e tem uma resistência de proteção, né, que serve para limitar a corrente. Em caso de algum curto-circuito, você, por exemplo, na montagem do amperímetro, etc., esse cara limita a corrente. E tem um voltímetro aqui medindo a diferença de potencial de A para B, né? VB menos VA, do jeito que está desenhado aqui, né? Positivo no B e negativo no A. Bom, como é que isso aqui vai funcionar? Então está aqui o circuito, vamos estudar essa única malha, né? Então eu tenho aqui a diferença de potencial da fonte, que essa é a chamada força eletromotriz. Então você separa o que é força eletromotriz e separa aqui o que é a queda de tensão na resistência interna. Então essa resistência aqui, R' está dentro da bateria, né? Ou dentro da fonte. Então, toda a fonte de alimentação tem alguma resistência interna, pode ser até muito pequena, mas sempre tem. E então a equação de malha fica epsilon, né, que é a força eletromotriz, menos R' vezes I, menos, né, porque você vai ter uma queda de tensão aqui. E isso vai ser somado com o VA menos VB, que é esse resto todo aqui, ó, independente do que tem para cá. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai medir esse VA menos VB aqui, né? Então, você pode ver de uma outra forma, né, que o VA menos VB é igual à soma de epsilon com R' vezes I, com o sinal adequado aqui, né? Então, nós estamos prestando atenção aqui, ó, nessa parte.
Tá certo? Você pode até pensar, olha, mas essa parte do circuito aqui, ela está ativa, vai passar corrente ali, só que eu estou dizendo o seguinte, ó, o potencial daqui para cá, né, a diferença de potencial é a mesma, né, que você olhar daqui para cá, né? Então, essa diferença de potencial VA, de VA para VB, ela representa tudo que ocorre aqui. Né? E, então, você pode dizer o seguinte, você vai ter um voltímetro, que vai medir VB menos VA, e isso vai ser igual, então, a epsilon menos R' vezes I. Está dizendo o seguinte, olha, quando você ligar esse voltímetro numa bateria, por exemplo, né, e o circuito estiver aberto, então a corrente é zero, então esse termo aqui é zero. Significa então que a voltagem, a leitura que você vai fazer no voltímetro, vai ser exatamente igual à força eletromotriz da bateria. Agora, quando estiver passando alguma corrente, então, ó, quando estiver circulando corrente pelo circuito, aí passa uma corrente também aqui por R', e aí você tem essa chamada queda de tensão. Então, ou seja, a voltagem, a diferença de potencial nos terminais da bateria, ela diminui. Então, aquela sensação que você tem, que quando a bateria ela não tem nada ligado nela, não está passando corrente, ela tem uma voltagem mais alta, mas na hora que ela passa a corrente, ou seja, ela está fornecendo energia para alguma carga, aí a voltagem dela diminui. Né? Então, a primeira parte vai ser só a montagem desse circuito e a medida, né, dessas voltagens e correntes aqui. Que aí, com isso, a gente consegue determinar o epsilon e consegue determinar o R', a resistência interna da bateria. Então, essa é a primeira parte, bem simples. Bom, a segunda parte, a gente vai montar esse outro circuito aqui, da figura 2, né, que tem uma fonte de alimentação, tem um amperímetro, e está aqui representado a resistência interna, então todo amperímetro tem uma resistência interna. Eles são projetados para terem resistências internas pequenas, né, então na faixa aí de ohms, né, até fração de ohm. Né, e aqui você tem um resistor e um voltímetro que vai monitorar a diferença de potencial de A para B, né? E com isso, que é igual, né, a resistência vezes a corrente que passa aqui. Né? Então, você vai medir isso aqui. Então, esse é o circuito. Se você, então, escrever a equação de malha, está dizendo no sentido horário, porque você arbitra o sentido da corrente. Isso é arbitrário, porque dependendo, né, do sentido da corrente, você vai ter sinais positivos ou negativos na malha e, no final, a conta dá certo. Né? Por exemplo, se você inverter o sinal da corrente, dá essa mesma equação com sinais trocados. Não tem diferença. Então, vamos lá. Ó. O epsilon, essa diferença de potencial aqui, menos, né, essa resistênciazinha vezes R, que é uma queda de tensão, né, e menos R maiúsculo vezes I. A corrente é a mesma para todo mundo, né, a corrente na malha. Isso tem que ser igual a zero. Né? Aquela terceira equação, né, que é a soma das forças eletromotrizes tem que ser a soma das quedas de tensão, que é queda de tensão é R vezes I e R vezes I. Então, essa equaçãozinha 6 aqui, bem tranquilo. Né? Agora, eu vou lá e meço com o meu voltímetro, né, VA menos VB, e eu sei que isso é igual a R vezes I. Então, a equação 7 está dizendo isso. Né? Então, uma outra forma de você escrever é o seguinte, você pode passar esse RI para o lado de cá, você vai ver que o RI também vai ser igual a epsilon menos R minúsculo I. Então, você tem essa equação 8 aqui, né, que a voltagem medida ela é igual à voltagem da fonte menos a queda de tensão na resistência interna do amperímetro. É isso que essa equação está falando. Né? Agora, na montagem experimental, vai ser incluído um resistor de proteção. A gente sempre coloca o resistor de proteção
para limitar a corrente. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Está aqui o resistor de proteção. E aí, ele vai ser incluído, né, nessas equações aqui. É só você incluir a queda de tensão aqui também. RP vezes I, a corrente é a mesma. No fundo, você pode juntar esses dois resistores aqui, ó, RP mais R, né, e definir um R asterisco. Foi isso que fizeram aqui no roteiro. Então, a gente fica com essas duas equações aqui, 9 e 10. Né? Epsilon menos a soma das resistências vezes a corrente. Soma de quem? Né? Todas as resistências. Né? RP mais R minúsculo mais R maiúsculo. Né? São essa soma aqui. Vezes isso aqui dá zero. Né? Você pode expressar em termos da leitura que você vai fazer aqui com o voltímetro. Né? Isso vai ser epsilon menos R asterisco, né, vezes I. Então, são essas as equações pertinentes aqui dessa parte. Com esse mesmo circuito, a gente pode estudar a transferência de potência. Né? O que é isso? O que acontece é o seguinte, ó. Suponha que você montou esse circuito, ligou a voltagem, aplicou a voltagem epsilon, não sei quantos volts, né, alguns volts. E aí vai circular uma corrente. Né? E aí você pode pegar essa corrente e multiplicar pelo epsilon, você vai ter a potência que a fonte está produzindo. Ok? E você pode também pegar a resistência e multiplicar pela corrente ao quadrado, que você vai ter a potência dissipada pelo resistor. Então você tem aqui, ó, a potência que a fonte está entregando, né, que é epsilon vezes Z, está entregando, ela está mandando isso para o circuito todo. Né? E tem o R vezes I ao quadrado, que é a potência que esse resistor aqui está utilizando. Quanto que está ficando? Na verdade, o resistor ele vai transformar essa energia em calor, né, que vai ser dissipada no ambiente. Você pode imaginar alguma coisa tipo um chuveiro elétrico, né, que você passa a corrente, gera calor, esquenta a água, e você pode tomar seu banho. Mas, enfim, então nós estamos interessados nessas duas potências, da fonte e do resistor, que é a nossa carga de trabalho, a gente chama de carga. Né? Imagina uma aplicação desse tipo, de esquentar uma água, alguma coisa. Bom, aí olha lá, aqui essa equação 11 fala que P é igual a R vezes I ao quadrado. Né? E o I eu posso calcular em termos do epsilon, só dividir o epsilon por todas as resistências do circuito e você tem a corrente. Né? Aqui está escrito epsilon, que é a força eletromotriz, dividido por todas as resistências, vai me dar uma corrente. Né? Então, eu coloco esse valor aqui, olha, e o I está ao quadrado, por isso que aparece esse ao quadrado aqui, na equação 11, né? E eu posso fazer o gráfico dessa curva de potência em função da resistência R. Né? Então, quando eu faço esse gráfico, ó, eu vejo o seguinte, que a potência dissipada aqui no resistor, obviamente, ela vai aumentando, né? Quando a resistência é pequena, a potência dissipada é pequena, ela vai aumentando, chega até um valor máximo e diminui. Né? Por quê? Porque quando a resistência aumenta, ela vai fazer esse fator aumentar, né? R vezes I ao quadrado. Só que se a gente lembra que o R também, ele limita a corrente. Então, por um lado, aumenta a potência, mas por outro, diminui a corrente. Então, até um certo valor de R maiúsculo, né, na minha carga, a potência aumenta. Mas depois a potência diminui, porque a corrente vai diminuindo. Né? E como a corrente está ao quadrado, ela domina, ou seja, ela vai ficar mais importante. Né? A diminuição da corrente vai ser mais relevante no cálculo da potência, né, do que o aumento da potência pelo aumento da resistência. Enfim, o importante é que, se você olha o gráfico P em função de R, você vê que tem um máximo. Esse máximo é importante, porque é o valor da resistência da sua carga que melhor utiliza a potência fornecida pela fonte. É a melhor transferência de potência. Então, tem até essa equação 12 aqui que está dizendo isso. Ó. Eu quero a condição de maximização
da potência transferida. E esse máximo aqui gráfico eu posso calcular. Eu pego essa aqui é a nossa potência em função de R, né? E faço a derivada em relação a R e igual a zero. Então, a gente sabe, né, como maximizar ou minimizar funções. Aqui a gente vai maximizar. dp de R igual a zero, e eu encontro que o R tem que ser igual a R asterisco. Ou seja, a transferência de potência da fonte para a minha carga, ela vai ser maximizada quando a minha carga tiver exatamente a mesma resistência que o restante do circuito, né? Lembrando que vai ser colocado aqui o resistor de proteção, então vai ficar o R asterisco, que é o R do amperímetro, mais o resistor de proteção. Então, essa aí vai ser uma outra parte da experiência. E, finalmente, tem um último circuito, que é um circuito de duas malhas, né? O circuito de duas malhas é interessante porque você pode aplicar as leis de Kirchhoff, né? A lei dos nós e a lei das malhas. Então, por exemplo, aqui você tem sentidos de corrente arbitrados, e 1 para baixo, e 2 para baixo, e 3 para baixo, todo mundo para baixo, né? Então, se o I1 está para baixo, você vai ver que ele vem para cá, ele junta com o I2 e vai dar origem a uma outra corrente aqui. Então, por exemplo, você aplica a lei dos nós aqui, você tem que I1 mais I2 tem que dar I3, só que olha, o sentido de I3 está para cá. Então, I1 mais I2 vai dar menos I3, né? Porque o sentido de I está para cá. E outro exemplo, né, de aplicação de lei de Kirchhoff. Então, tem dois nós aqui para você aplicar, né? Então, um nó em A e um nó em B. E tem duas malhas, né? Então, a soma das forças eletromotrizes e das quedas de tensão tem que dar zero aqui. E a soma das forças eletromotrizes e das quedas de tensão aqui tem que dar zero também. Então, primeira coisa, você tem que I1 mais I2 mais I3 tem que dar zero, né? Porque I1 mais I2 tem que dar menos I3, então passa ele para o lado de cá. E eu tenho essas outras equações aqui, 14 e 15, que são essas somas de força eletromotriz e quedas de tensão, né? Então, você vê que eu tenho três equações com três incógnitas, I1, I2 e I3. Então, é possível resolver esse sistema de equações e, conhecendo as forças eletromotrizes e as resistências dos resistores, você consegue calcular as correntes, né? Então, essa continha vai ser feita e no laboratório vai ser medido, né, as correntes I1, I2 e I3. Então, é isso. Então, vamos lá, relembrando aqui, só fazendo um resumo. Primeira parte vai ser montado um circuito desse tipo. Vai ter aqui uma chave, né, que pode abrir o circuito ou fechar, que é para você fazer o seguinte: abrir o circuito, corrente zero. Aí você vem aqui, V vai ser igual a epsilon, força eletromotriz. Quando você fecha, vai circular uma corrente, e aí você, usando aquela equação lá do começo, você consegue determinar a resistência interna aqui da fonte, que não está representada aqui, mas ela tem resistência interna. Principalmente a bateria, pode ter uma grande resistência interna. Depois, a outra montagem vai ser essa montagem aqui, que é muito parecido, se você pensar bem. Eu só vou incluir aqui um resistor nesse ramo e colocar um voltímetro nele. Só que aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a voltagem fixa, num valor fixo, alguns volts, e vamos variar a resistência aqui e vamos medir V e I com o amperímetro. Que aí eu tenho o quê? Eu estou variando o R, né? E com isso a corrente também varia. Então eu posso ir calculando com os valores medidos, né? O valor de R que eu ajusto aqui. E o valor de I medido, eu sei qual é a potência dissipada aqui. Então eu posso fazer um gráfico de potência em função da corrente e determinar aquele valor máximo experimentalmente. Então essa é uma outra parte do procedimento. E finalmente tem essa montagem aqui de duas malhas, que ela para quem não tem muita experiência com circuitos, ela é um pouco mais complicada, mas uma vez feita a montagem, você simplesmente fecha a chave e faz as leituras das correntes aqui nos amperímetros, né?
E com isso você pode depois calcular as correntes, sabendo R1, R2, R3, sabendo as resistências internas dos amperímetros, né? E sabendo ε1, ε2, que a gente que ajusta, né? Você consegue calcular as correntes e comparar com os valores mídios. Então, experiência 4 é isso.